Gregório, caminhando pela praça de sua cidadezinha, encontra no chão um folheto escrito Manancias. Ao ler, sentiu-se reflexivo e inúmeras dúvidas surgiram em sua mente. Afinal, o que é droga? Toda droga causa dependência? Como elas atuam no cérebro? Existe tratamento? Onde se pode encontrar ajuda? Afinal, o que é droga? Álcool, refrigerante, chocolate, fármacos, jogos, alucinógenos. Qualquer coisa pode ser uma droga, então não existe uma droga a priori. A causa nociva no indivíduo dependerá da motivação, do contexto e do significado que a substância tem para cada sujeito. Por isso, qualquer coisa pode vir a ser uma droga. Então, qual a diferença entre uso, abuso e dependência? A substância para o sujeito pode virar uso, abuso e dependência. O uso define-se pela auto-administração de substâncias, não ocasionando prejuízos ou problemas graves para o usuário. No abuso, o usuário tem problema quando consome a substância, podendo ser observado quando o padrão de uso é persistente durante um mês ou no período de 12 meses. Na dependência, o consumo da substância é descontrolado, se for no período de 12 meses, ocasionando prejuízo ou sofrimento significativo nas áreas da vida do sujeito, como família, trabalho, escola, além de querer aumentar cada vez mais a quantidade da substância, a fim de obter o mesmo efeito. Essas substâncias interferem de algum modo no nosso cérebro. As drogas estimulam as áreas cerebrais que são ativadas em situações prazerosas, ou seja, nos neurônios dopaminérgicos. Possuem um mecanismo de ação particular, mas a atuação é a mesma no sistema de recompensa cerebral, seja direta ou indireta. Esse sistema é o responsável pelas ações reforçadas, tanto positiva quanto negativa, e é composto pelo córtex pré-frontal, núcleo accumbens e a área tegmentar ventral. O córtex pré-frontal é responsável pelas funções cognitivas superiores e pelo controle do sequenciamento de ações. O núcleo accumbens está envolvido em processos motivacionais e emocionais. Por fim, a área tegmentar ventral, que é onde se localizam os corpos neurais dopaminérgicos. Quando a substância adentra no organismo, produz o aumento de dopamina que sai da área tegmentar ventral para o núcleo accumbens. Esse sistema recebe o nome mesolímbico. Além disso, a substância também irá agir no sistema mesocortical, causando alterações relacionadas com a compulsão e a perda de controle para o consumo de drogas e no sistema nervoso central. Existe tratamento? Sim, um deles é a internação. De acordo com a Lei 10.216 de 2001, há 3 tipos de internação: voluntária, concedida pelo próprio sujeito; a involuntária, contra a vontade do sujeito, solicitada por terceiros, família. Deve-se preencher alguns critérios: a. Doença mental, exceto personalidade antissocial. b. Riscos de autoagressão, heteroagressão, agressão à ordem pública, exposição social e incapacidade grave de autocuidado. E compulsória, mediante determinação judicial, no qual o réu sofre medida de segurança, com base em relatório médico-pericial e sob existência de riscos para o paciente e terceiros. Segundo a Guia para a Família, publicado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a violação do direito à escolha e a institucionalização não consensual pode ser insatisfatória, resultando em um efeito oposto, ou seja, no aumento do consumo de substâncias ilícitas e, consequentemente, reafirmando a organização do tráfico, a violência e a criminalidade. O maior problema da internação compulsória ocorre quando o adicto sai da clínica e ele e a família percebem que não valeu a pena. Houve a vivência do sofrimento da abstinência, da vigilância, da separação da vida social, mas o sujeito não teve sua vida transformada, pois essa mudança depende de uma convicção subjetiva da necessidade da internação e não de uma prescrição médica ou legal, além do sujeito precisar estar inserido no seu ambiente natural, família, casa, trabalho, para conseguir construir um repertório comportamental mais adaptativo e funcional.
No entanto, essa lei continua a criminalizar a conduta de uso, o que gera diversas controvérsias a respeito de sua eficácia, pois o doente necessita de tratamento e não de punição. Só existe essa opção? Não. Dentre as opções de tratamento, existe a TAC, Terapia Analítico-Comportamental. O profissional dessa área deve estar atento à forma como dado comportamento-alvo se apresenta, quanto à função que ele exerce na vida do usuário e o grau de prejuízo ou sofrimento, delineando as relações estabelecidas entre os eventos antecedentes e consequências, e elucidando, a partir de contingências, como o comportamento instalou-se e o que o mantém, processo denominado análise funcional do comportamento. A TAC utiliza-se de um conjunto de técnicas denominado manejo de contingências, pensadas para o contexto das SPAs, concebendo que os comportamentos que as envolvem são operantes. O manejo consiste em apresentar reforçadores suficientemente fortes decorrentes de atividades e condutas alternativas ao uso de substâncias, alterando-se aspectos do contexto, sem deixar de considerar questões genéticas, sociais e culturais. Tais reforçadores podem ser atividades esportivas, de lazer ou em família, por exemplo. Mas, em razão de esses sujeitos terem geralmente um repertório desse tipo empobrecido, há uso no manejo de contingência de reforços arbitrários, como prêmios e gratificações, mediante comprovação de redução do nível de uso ou abstinência, como adesão ao tratamento ou alcance de metas, por exemplo. Além do manejo de contingências, tem um reforço comunitário, TRC, que envolve atividades de socialização em grupo e em contexto comunitário, e como terapia, a psicoterapia analítico-funcional, FAP. A FAP é uma terapia comportamental onde a relação cliente-terapeuta serve como modelo ao cliente das relações extraterapeuta, de forma que natural e genuinamente empática. Determinados comportamentos diminuem de frequência, chamado CRB1, enquanto outros aumentem o CRB2, e o próprio cliente possa enxergar as relações entre eventos e comportamentos, generalizar os comportamentos para um ambiente extra-consultório, que são CRB, e tornar-se seu próprio terapeuta. Outra alternativa ao tratamento com SPAs seria o AT, que é acompanhante terapêutico. A contestação ao modelo hospitalocêntrico foi o contexto propício para que os profissionais de saúde começassem a atender casos considerados mais graves por meio de fazeres opostos à internação. Desde então, esses fazeres receberam diferentes denominações, como atendente psiquiátrico, auxiliar psiquiátrico e amigo qualificado. Os amigos qualificados realizavam atividades recreativas com os dependentes químicos, como ir a cinema, parques ou praticar algum esporte. Quando retornavam à clínica, os acompanhantes passavam todas as informações colhidas aos psicólogos e psiquiatras. Mais tarde, o método ficou conhecido como acompanhante terapêutico, e essa função passou a ser exercida por profissionais da psicologia. Quanto à indicação para um acompanhante terapeuta, existem alguns fatores que geralmente são inconsiderados. No caso das pessoas com dependência de substâncias psicoativas, elas seriam encaminhadas ao se perceber a existência de um leve comprometimento funcional, podendo estar presente a perda de autonomia e autocontrole. Na análise do comportamento, o AT é definido ora como profissional que trabalha no ambiente onde as contingências mantenedoras dos comportamentos a serem alterados operam, ora como auxiliar de um terapeuta comportamental ou de um psiquiatra, ou ainda de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, o AT pode ser o profissional cuja atuação está diretamente e unicamente relacionada com o contexto natural do cliente, como casa, trabalho e escola. Pode ser uma parte de um processo clínico que é baseado em consultório, como na obtenção de dados por meio de observação direta a serem utilizados na terapia em consultório, ou uma extensão de intervenção. Na perspectiva analítico-comportamental, dependência se refere à emissão de respostas sob o controle de reforçadores imediatos, a despeito de potenciais prejuízos em longo prazo. A análise do comportamento apresenta modelos de atuação clínica em casos nos quais comportamentos impulsivos
ocorrem em alta frequência, causando prejuízos sociais e à saúde dos indivíduos. Lembrando que o reforço pode ser tanto positivo quanto negativo. Depende da função da consequência para o sujeito. Por exemplo, lhe proporcionar sensações fisiológicas de entorpecimento, positivo, lhe atenuar sensações fisiológicas de ansiedade, negativo. Em caso de dependência química, por exemplo, o AT pode atuar como facilitador da instalação e manutenção da abstinência. Benvenuti comenta como o processo de condicionamento respondente participa dos fenômenos da tolerância e recaída em caso de dependência química. Lembrando que o condicionamento respondente pode ser, por exemplo, pensar no chope gelado que se tornou estímulo condicionado e que alicia a salivação como resposta condicionada. Então, Benvenuti indicou duas formas pelas quais o atendimento psicológico em ambiente natural pode ser importante nesses casos. A primeira delas é identificando estímulos aliciadores. Com base no processo de condicionamento respondente, alguns estímulos relacionados com situações de uso de droga, de abuso, podem favorecer a ocorrência de síndrome de abstinência, caracterizada por sintomas psicológicos e físicos que ocorrem após a interrupção ou diminuição no consumo de uma substância que causa dependência, como por exemplo ansiedade, vômito, febre e suor excessivo, aumentando a probabilidade de recaída. Sabendo disso, o AT que atende o dependente químico em ambiente natural pode, solicitando o relato direto do cliente em certas situações, auxiliá-lo a identificar quais contextos de risco para a recaída que devem ser evitados. A segunda é lidando com estímulos aliciadores. Nem todos os estímulos aliciadores de síndrome de abstinência podem ser evitados, necessitando que o cliente aprenda a se expor a esses estímulos sem que posteriormente faça uso da droga, extinguindo a relação que favorece o risco de recaída. E como seria uma intervenção baseada na TAC? Podemos exemplificar a intervenção da TAC no caso do Sr. Joaquim Soares da Cunha. Este, conhecido pela sua comunidade como Quincas Berrio d'Água, adentra uma clínica especializada em álcool e outras drogas, resolvendo buscar ajuda depois de quase se acidentar gravemente caindo de uma estátua. Com um enfoque na análise do comportamento, a clínica elaborou um plano de tratamento para o Sr. Quincas, tendo a FAP como a técnica norteadora. Na primeira sessão, Quincas afirmou já ter tentado o AA, comunidades terapêuticas e até o terreiro de mãe Ana, que frequentava, mas nada deu certo. Aos poucos, foi se abrindo e conseguiu contar como começou a adicção. No início, era uma vez a cada fim de semana. Daí foi aumentando, ao ponto de ser visto perambulando, várias vezes trocando as pernas. No decorrer das sessões, percebeu-se que Quincas é um homem generoso e amigo, como no caso em que, para proteger o filho de uma moça que foi presa, ficou 30 dias sem beber. Tinha muitos amigos no Pelourinho. Muitos o tinham como pai, mas com sua família os vínculos eram fragilizados. De posse dessas informações, o terapeuta iniciou a observação de possíveis CRB1s relacionados ao padrão dependente químico, isto é, déficits para produzir reforçamento positivo social e ou comportamentos de fuga e esquiva, poucos afetivos, que ocorriam em uma sessão. Inicialmente, dois elementos foram percebidos: respostas monossilábicas e superficiais, por medo, vergonha, de expor conteúdos considerados recrimináveis em terapia e a tendência a não criticar terceiros, por conta da relação difícil com sua esposa, e de ter sido constantemente silenciado e desautorizado por ela, diante da própria filha e de todos. Os padrões distanciavam o terapeuta do cliente e não permitiam a modelagem do seu repertório. Estes dois comportamentos foram categorizados como CRB1, e suas possíveis funções ficaram mais claras. A partir de elementos da história de vida de Quincas gradativamente coletados, percebeu-se um repertório social pouco desenvolvido. Havia pouca disponibilidade de reforçadores afetivos e sociais. Nesse contexto, o álcool adquiriu função de reforçador de alta magnitude, que fortaleceu o repertório dependente e trouxe consigo as relações de amizade e pertencimento firmadas hoje, diferentes das anteriores,
chamadas por ele de artificiais. A intervenção FAP consistiu na modelagem de CRB2 incompatíveis aos CRB1 identificados, sendo eles a expressão de sentimentos e variáveis controladoras relevantes, ao invés de ser reservado, e descrever aspectos aversivos no comportamento de terceiros, contrário a não criticar. Caso o novo repertório seja instalado em sessão e generalizado para as relações de extra-sessão, os reforçadores sociais de Quincas assumiram o controle em detrimento dos reforçadores farmacológicos do alvo. Onde se pode encontrar ajuda especializada? Então, existem os CAPAD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Um deles é o de Gregório de Matos, situado no Terreiro de Jesus, de número 71-3283-5547 ou 71-3322-0235 ou 0304. Há também o de Pernambués, de telefone 71-3238-2847. E o CAPS AD3, Gay Espinheira, localizado em Pirajá e de telefone 71-3239-1178. Por fim, o Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolista, Hospital Santo Antônio, CATA, localizado no Lago de Roma, de telefone 71-3310-1195 ou 1291. E o Centro de Estudos e Transtornos de Abuso de Drogas, CETAD, situados no Canela. Para entrar em contato, ligue 71-3283-7180, 7181. Estes programas são as principais referências públicas de atendimento a esta população em Salvador, Bahia. Se você desejar conhecer mais sobre o tema, estas foram nossas fontes.